Sejam muito bem-vindos ao canal, me chamo Natafael. Hoje iremos ter uma aula sobre juros simples. Aula sobre juros simples, antes de tudo, você tem que ter em mente que nós estudamos dois tipos de capitalização. O primeiro deles, juros simples, segundo, juros compostos. Nessa aula, a gente vai estudar especificamente juros simples. Depois iremos fazer algumas atividades e depois seguiremos com juros compostos. Então, juros simples. A maneira mais fácil de você entender juros simples é com um exemplo. Então, preste atenção. R$100 aplicado a 10% ao mês durante 3 meses. Como nós estamos tratando de juros simples, os 10% ao mês é calculado em cima do capital inicial. No caso, é R$100. Então, basta você tirar 10% de R$100, que no caso é R$10. 10% de R$100, R$10. O valor aplicado é R$100. Então, seu capital inicial, R$100, vai ficar aplicado durante 3 meses. Então, basta que você vá somando os 10% que você calculou em cada mês. Vamos lá. Capital inicial, 10%. Juros simples, você calcula apenas em cima do valor inicial. 10% em cima de 100. Primeiro mês, você soma 10% de 100, vai dar 110. Segundo mês, soma mais 10%. 110 mais 10, 120. 120 mais 10% de 100, que é 10. 120 mais 10, 130. Então, uma aplicação feita de R$100 a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses vai dar igual um montante de R$130. Lembrando que basta você calcular a porcentagem em cima do capital inicial e ver quanto tempo passou. E essa é a quantidade que você vai somando em cima da porcentagem, certo? No caso foi 10, passou 3 meses, ou seja, 10 mais 10 mais 10, 30. 30 mais 100, 130. Em relação às fórmulas, nós temos duas fórmulas em relação aos juros simples. A primeira delas, você tem que lembrar o seguinte: jogo do Cid. Jogo do Cid. Jogo do Cid. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa você tem que colocar em forma de fração, certo? Você vai ter os juros, capital inicial, a taxa e o tempo. Mais uma vez, a taxa tem que estar em forma de fração. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Segura um pouco. Então, taxa e o tempo, uma observação, tem que estar na mesma unidade temporal. Como assim? Se a taxa estiver ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar em anos, certo? Então, segunda fórmula, montante. O montante é tudo que você resgata lá no final, ou seja, é o capital inicial mais os juros que foi gerado. Capital mais juros, montante, certo? Creio que até aí não é um problema. Você viu que é bastante simples a teoria. Vou sair da frente para que você possa dar uma visualização ou tirar um print se quiser. Agora, vou apagar o quadro, volto daqui a pouco. Com a mágica da edição, nós iremos fazer uma questão. Voltamos agora com uma questão como exemplo. Vamos lá. Um capital de R$900 é aplicado a juros simples a uma taxa de 5% ao mês, durante 120 dias. Determine os juros e o montante. Primeiro, vamos circular os nossos dados. Nós temos o capital, a taxa
taxa de juros simples, que é 5% ao mês, e nós temos o tempo de aplicação, que é 120 dias. Então vamos anotar os dados. Primeiro, nós temos o capital, nós temos a taxa e nós temos o tempo. Capital, 900. A taxa, 5% ao mês. E o tempo nós temos que é 120 dias. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade temporal. Se você observar, a taxa está em meses, né, ao mês, e o tempo está em dias. Então, como é que eu faço para converter? Primeiro, eu sei que 30 dias equivale, né, ao mês. E 120 dias é o que eu quero saber. Regra de 3. Multiplica 30 vezes x dá 30x. 120 vezes um mês dá 120 meses. X é igual a 120, né, de mês. 30 passa dividindo, se está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Simplifico agora 0 com 0 e x vai ser igual a 12 por 3 dá 4, né? Aí fica 4 meses. Pronto, então 120 dias vai equivaler a 4 meses, né? Sendo que cada mês a gente considera como se tivesse 30 dias. Alternativa A, pede os juros. Então, se pede os juros, é só eu lembrar do jogo do City, né? Jogo do City. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, basta substituir. Juros é igual ao capital 900 vezes a taxa, lembrando que eu tenho que colocar em forma de fração. Se é 5%, vai ser 5%, quer dizer por 100, vezes o tempo, 4 meses. Né? A gente colocou a mesma unidade temporal, 4 meses. Agora, eu posso simplificar 2 zeros com 2 zeros, porque aqui eu tenho uma multiplicação, tá? Agora eu vou fazer 5 vezes 4 deu 20, 20 vezes 9, 9 vezes 2 vai dar 18, coloco 0. Meus juros é 180 reais, certo? 180 reais. Agora, a alternativa B é de montante. Lembrando que o montante é igual ao capital mais os juros. Então, montante é igual ao capital, que é 900, mais os juros, que é de 180 reais. Então, o meu montante vai ser igual a 900 mais 180 vai dar 1.080 reais. Viu como é simples? A aplicação direta da fórmula não tem tanto problema. Basta fazer as multiplicações, né? Só no caso que quando aparecer essa taxa aqui, ó, lembrar de colocar na forma de fração e taxa e tempo na mesma unidade temporal. Vou sair um pouco agora da tela para que você possa observar o quadro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, de deixar o like,
para poder acompanhar todas as nossas atualizações. Valeu!